Êxodo 3, verso 8, diz assim: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Amém. Aqui nós lemos um texto aonde Deus, só para explicar um pouquinho o contexto, onde Deus chama Moisés, manifesta Moisés falando com Moisés, do meio da sarça que estava em chamas. E Deus manifesta Moisés e fala com Moisés do plano dele, da promessa dele para com todo o povo que estava escravo no Egito. E Deus diz para Moisés que desceu para livrar o povo e que ia dar a esse povo uma terra maravilhosa, uma terra ampla, que mana leite e mel, numa terra que não falta nada, numa terra que tem abundância de tudo, uma terra próspera, uma terra frutífera, como é até os dias de hoje. Canaã, mais propriamente Jericó, onde foi a primeira cidade conquistada, onde as muralhas caíram, depois, alcançando a promessa já, é uma terra maravilhosa, até os dias de hoje. As frutas mais doces que eu já comi na minha vida, foi em Jericó. As melhores frutas, e mais gostosas, e gigantes, até hoje são assim. Você vê os cachos de banana, é inacreditável, são gigantes. As romã aqui, que são desse tamanho, a romã, né, desse tamanho mais ou menos, quando dá grande, né, lá em casa, o pezinho lá de casa, dá dando umas miudinhas só, não sei porquê, faltando adubo. Mas lá em Jericó, eu comi uma romã, que era desse tamanho, quase o tamanho de uma bola de futebol, irmão. Aí você abre aquele negócio, doce, aquela fruta que nós compramos lá, amor, qual que é? Tâmara, né? Tâmara. Doce, parece que injetaram, parece mel, de verdade. Você come a tâmara, parece mel. Aí vem o mel que o Senhor está falando para eles, dessa terra, do fruto que ela produz, e da leite, querido, leite é vida, como a água é vida. As águas lá eram amargas, e o profeta recebe uma ordem de jogar sal, e quando ele joga sal sobre as águas ficam doce, potável. Águas em abundância em Jericó, na entrada da terra que Deus prometeu para o povo dele, naquela terra, porque há regiões em Israel que são desérticas, que é um deserto só, mas você olha para aquele desertão, você roda e é deserto, pedregais, né? Pedregais, de repente você vem no meio do deserto uma grande lavoura, mas por causa da irrigação, mas não tem água. Mas em Jericó é diferente, tem abundância de água, e Deus está dizendo para esse povo que ia sair das mãos da escravidão do Egito, das garras da escravidão do faraó, e Deus está dizendo: eu vou dar para vocês uma terra abençoada, próspera, frutífera, que tudo que você fizer vai dar certo naquele lugar. E Deus tem isso para mim, para você, amém? Amém? É promessa de Deus para o seu povo. Nós somos povo de Deus, amém? Nós éramos órfãos, mas fomos adotados. Através de Jesus Cristo, nos tornamos co-herdeiros
da herança de Deus. Amém? E toda a promessa de Deus para o seu povo é para nós também. Só que para nós alcançarmos a promessa, ou desfrutarmos de tudo que a promessa tem para nós, existe um percurso que se chama deserto. E eu quero falar sobre este tema hoje. Queremos falar sobre promessas versus processos. Diga comigo, processos. Ou processo. Bem forte, processo. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga processo. Processo você pode botar outro nome, pode botar prova, pode botar deserto, mas é um processo. O deserto e as provas são um processo. Elas têm um propósito na nossa vida. Todo processo que Deus permite nós passar, existe um propósito. Diga após mim, todo processo que Deus permite, Ele tem um propósito. Deus não permite nenhum de nós passar por algum tipo de processo sem que haja um propósito para que nós venhamos passar por um deserto, por uma prova. Então todo deserto ele vai servir para nos levar a vivermos o propósito de Deus na nossa vida. E você vai descobrir, você vai conhecer o propósito de Deus, sim, em meio ao processo. Deixa eu perguntar aqui, todos aqueles que aceitaram Jesus já como seu único e suficiente Salvador, levanta sua mão assim, todos aqui? Tem alguém que não? Todos, glória a Deus. Glória a Deus não, misericórdia, né, irmão? Vamos trazer um visitante no próximo culto, amém? Vamos evangelizar um pouquinho essa semana? Misericórdia, eu queria que tivesse mais gente visitando, não tivesse aceitado Jesus hoje, ia aceitar. Mas bueno, deixa para o próximo culto, amém? Diga alguém que está ao seu lado, convide alguém para o domingo que vem, para a quarta. Amém? Traz uma alminha para Jesus. Quanta gente você vê durante a semana? Fala de política, misericórdia, ninguém aguenta mais falar de política, irmão. Vamos pular essa. Fala de futebol. Fala de tudo, mas um pouco, mas não fala de Jesus. Temos que falar mais de Jesus, sim ou não? Hein? Eu acredito que 90% ou mais de todos que aqui levantaram a mão vieram para Cristo em um momento difícil na sua vida. Quem veio para Jesus no momento difícil na vida? Levanta o pé também. Segura um pouquinho, só para ver. 90%. É assim. Deus permitiu o seu sofrimento para que Ele pudesse alcançar a sua vida. Por isso que eu digo que às vezes eu digo que Deus, Ele não se importa com o meu e o teu sofrimento. Como assim Deus não me ama, pastor? Sim, Ele me ama. Ele não está disposto a fazer você parar de sofrer. A maior intenção de Deus, o maior interesse de Deus é salvar a minha e a tua alma. Por isso Ele permite o sofrimento na nossa vida, para que Ele tenha o nosso coração. Aleluia! Para que Ele tenha o meu e o teu coração.
Mas Ele não tem uma vida de sofrimento para mim e para você. Ele tem uma vida abençoada, sim. Uma vida vitoriosa, sim. Uma vida de vitórias, de conquistas, de bênçãos em todas as áreas da sua vida. Eu creio que Deus tem vida, paz, alegria, gozo no espírito, prosperidade, riquezas, bênçãos materiais e tudo mais. Eu creio. Mas Deus sempre vai permitir o processo para nós vermos, a descobrir, conhecer o propósito, a conhecermos a Ele, que é o maior propósito. Depois disso nós precisamos andar no propósito, isso é, com Ele, para entender o que Ele tem para as nossas vidas. Se eu perguntar aqui, você não precisa levantar a mão agora, mas eu acredito que mais de 50% das pessoas que estão aqui ainda não sabem por que Deus os chamou. Não entende ainda qual propósito de Deus para a sua vida. Eu não quero exagerar, mas no mínimo 50% de pessoas que estão aqui, você que já é batizado, já aceitou Jesus, já está vindo na igreja, já toma a ceia, até o dar o dízimo, glória a Deus, aleluia. Você já entendeu o propósito? Não, muitos ainda não. E por que, pastor? Porque ainda não entenderam o processo. Porque em meio ao processo ainda você desiste. Porque ainda em meio ao processo você é incrédulo. Porque ainda em meio ao processo você murmura. Porque ainda em meio ao processo você reclama. Porque ainda em meio ao processo você chuta o balde. Porque ainda em meio ao processo você não obedece. Aleluia. Por não entender o processo, você ainda não vive na promessa. Você ainda não desfruta da promessa. Porque só vai desfrutar da promessa quem passar pela prova. E qual é o propósito da prova e do processo, pastor? Abra a sua Bíblia, Tiago, capítulo 1. Eu quero ser bem breve, porque eu já quero passar para a pastora Cláudia. Eu estou doido para ouvir hoje, irmão. Aleluia. Aleluia. Porque... Tiago capítulo 1. Oh, se você achou Tiago aí, marca Tiago. Segura Tiago aberto um pouquinho de tempo e corre comigo ainda, só para nós dar uma lidinha lá em Levíticos 20. Volta lá no Antigo Testamento. A vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós para possuí-la em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos separei dos povos. Aqui Deus está afirmando a promessa que Ele fez para o povo, e Ele diz: eu sou o Senhor que vos separei. Você crê na promessa de Deus para a sua vida, sim ou não? Sim ou não? Creia mesmo, nós precisamos crer, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender de tudo aquilo que Ele prometeu, mas sim, como diz lá em Romanos 4, versículo 21 ou 19, primeiro, Paulo falando sobre Abraão, que Abraão não duvidou por incredulidade, mas antes creu e foi fortificado, dando glória a Deus. Porque no versículo 21 ele diz: porque ele era convicto de que aquele que havia lhe prometido também era poderoso para cumprir. Diga alguém que está ao seu lado: tudo que Deus prometeu, Ele cumpre. Diga alguém que está ao seu lado: tudo que Ele prometeu, Ele cumpre. Diga mais a 2, 3 pessoas: Ele vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Ele é fiel. Aleluia.
Você crê? Mas agora, para nós vivermos a promessa, nós precisamos entender esse ponto muito importante. Abra sua Bíblia e eu encerro a minha participação no Tiago, então, lá onde nós íamos ler antes. Tiago 1. E versículo 2. Olha só. Olhe para mim aqui um pouquinho. Diga comigo assim. O entendimento do processo me habilita a viver a promessa. Glória a Deus. Isso não está vindo, amém? Que ele está vindo fresquinho. Então vamos entender o processo para nós desfrutar da promessa. Está aqui, ó. Olha só o propósito de Deus no processo. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Diga alguém que está falando, dá glória, irmão. Não, mas está muito difícil, pastor, muita tribulação. Então diga para o outro irmão aí, dá aleluia então. Não, mas está muito, o Senhor não está na minha pele para saber o que eu enfrento. Nem queira estar na minha. E aí, Tiago está dizendo, tende grande gozo. Ei, isso não é seja alegre, ele está dizendo, tem uma grande alegria. Isso é cristianismo, querido. Isso é cristianismo. É você ser uma pessoa feliz, independente das circunstâncias. É você ter alegria, independente da prova que você está passando. Amém. Ei. Um coração alegre formoseia o rosto. Então dá um sorriso para mim. Diga a pessoa que está só, dá um sorriso aí para Jesus, irmão. Vai. Dá um sorriso assim. Vem. Aleluia. Porque fazer biquinho para Deus não resolve provação. Ei! Fazer birrinha com Deus não resolve. Quem sabe o teu filho te convence com as birrinhas que ele faz. Bate o pé. Eu quero. E com Deus não funciona. Não. Deus é Deus. Vem com chorinho para Deus, vem com mimimi para Deus. Deus não vai se mover por seu choro, por sua lágrima. Deus vai se mover por seu coração nele. Se o teu coração estiver nele, tende gozo nas tribulações. Aleluia! Eu estou passando uma tribulação, Senhor, mas mesmo assim eu vou te adorar. Mesmo assim eu vou dizer para o meu cônjuge, eu te amo. Tá passando uma tribulaçãozinha, já não dá bom dia, nem boa tarde. Uma tromba desse tamanho. A mulher pensa que casou com o príncipe, mas foi com o cavalo do príncipe, porque é só patada. Diga misericórdia. Irmão, eu estou carregado, graças a Deus que não é eu que vou pregar hoje, aleluia. Mas pegue esse conselho para a sua vida. Tende grande gozo nas tribulações, sabendo que a prova, versículo 3, pega lá, leia a Bíblia comigo. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos
íntegros e completos, sem faltar alguma coisa. Sabe, quando você age com paciência em meio às provas, você recebe sabedoria do alto. Quando você age com paciência em meio à tribulação, a sua fé que está sendo provada, ela vai sendo aprovada. E quando a nossa fé em Jesus Cristo é aprovada, nós vamos viver a promessa. Amém?